Alô Brasil, Jai Shri Mataji. E aí pessoal, Jai Shri Mataji. Estamos aqui no melhor lugar do mundo, a Bahia. Nossa, é isso mesmo, Gustavo. E a gente estando aqui, qual que é a vontade? De largar tudo e mudar pra Bahia. Ô, Bahia! Tico de Paula já sabia. E foi isso que a equipe do Virata Podcast hoje veio fazer. A gente veio pra Bahia a trabalho, né? A trabalho pro Virata. Pro Virata a gente faz o que for preciso. E a gente veio aqui visitar o Coletivo da Bahia e poder compartilhar com o Brasil todo como anda o Coletivo da Bahia. Então a gente viajou até onde? Até Maraú, Península de Maraú, em Barra Grande. E a gente também em Salvador. Então hoje a gente vai ter a alegria de conversar com os yogis, de saber como anda essa Raja Yoga nesse paraíso que é a Bahia. Até logo! E agora nós estamos aqui com a nossa queridíssima irmã Bia, que nos recebeu de um jeito que eu não tenho palavras para falar. O quanto que Maraú já é um paraíso, é muito, muito bom, mas ser recebida com esse coração aberto, enorme, foi um presente, assim. E a Bia, como muitos devem lembrar, ela conversou com a gente lá no Navaratri, em Brasília, e você comentou, assim, como você tinha chegado nessa rádio, né? Que a gente até brincou que era Yogini da Matrix. E para quem não, por acaso, não viu ou ainda vai ver a entrevista, conta, assim, brevemente como que era, até antes do Shivaratri esse ano, assim, sua jornada nessa rádio. Bom, a minha jornada nessa rádio é totalmente online, com meditações diárias, mas tudo online. E o coletivo mais perto, ele fica mais de 6 horas de viagem, e uma viagem com muitas etapas, né? Não é uma viagem simples como vocês experienciaram agora para vir para cá. Você falava com a gente, eu pego todos os modos de transporte, só não pego trem. Aí agora vieram 2 mineiros e a gente viu que ela só pega trem. É um trem de voar, é um trem da água, é um trem da estrada. Mas são muitos trens para chegar aqui mesmo. Ai, ótimo. Bom, então, e aqui completamente sozinha, né? Claro, com a mãe o tempo todo, mas sem outras pessoas para meditar junto, para conversar, que eu acho que é o que eu sinto mais falta, é poder conversar sobre essa Raja Yoga. Então, realmente, ir para o CN é o momento em que eu me sinto totalmente conectada com o coletivo. Então, para mim, o meu coletivo é o CN, sabe? É todo mundo junto. Você sai do ter só uma yogini para ir para um puja de 300. Já está preparada para ir no Navaratri. E a gente estava conversando e até assim, né, antes do Shivaratri. E você já viu alguém dando realização para alguém? Você já viu o programa público? Alguém dando realização em praça, em escola? Não. Só pela internet. E eu ficava sempre com muito desejo, né, de ter um coletivo aqui e com a sensação de que precisava vir alguém para cá que eu pudesse estar junto com essa pessoa, mas essa pessoa está liderando esse movimento. Então, vou até revelar meu sonho, né? Eu ficava sonhando que a Beth Maia mudasse pra cá, porque como ela tem uma casa aqui, eu falava, a Beth tem que mudar pra Península, vai ser tão bom pra vida dela e pra mim. Mas isso não acontecia, né? E eu me sentia completamente insegura de dar a realização. Então, todas as vezes que tinha uma conversa que eu percebia que a pessoa estava aberta a receber realização, eu colocava o vídeo da Shri Mataji dando a realização e fazia junto com a pessoa. Então isso era o meu máximo e já me sentia muito bem, mas nem sempre numa conversa você tem condições disso, né? De colocar o celular, da pessoa ficar ali atenta. Então eu percebia que isso limitava, que se eu me desinibisse ia ser mais fácil, mas eu nunca tinha visto ao vivo alguém fazer isso. E aí a gente fez uns encontros, né, antes do Shivaratri, você nos deu uma força lá junto com o pessoal de Casa Branca, que estava indo pela primeira vez. Rolou uma conversa e veio na sua atenção. Talvez eu comece a dar realização, assim, né? Na verdade,
Na verdade, o que aconteceu, eu vou revelar tudo hoje, gente. Eu Virata é sempre bombástico. O que aconteceu foi que eu levei um puxão de orelha da mãe através do Gustavo, o que nos filma. Bota a cara do delinquente. Bota a cara. E aí o Gustavo falou: Bia, você tá achando que é fácil? Não é fácil pra ninguém. Você tá achando que vai alguém aí pra fazer isso pra você? Não vai, é você. Arregaça a manga e vambora. Tem que fazer, tem que começar e tal. E quando eu ouvi aquilo, bateu de uma outra forma em mim. Então, assim, eu realmente entendi que era um recado da mãe, que tinha chegado a hora, que não dava mais pra eu adiar. E vamos lá que tá tudo pronto, é agora. E me veio uma coragem. Então, eu acho que é isso. Mais do que entender, eu percebi que já existia uma coragem em mim, que eu não precisava mais ficar repetindo aquela frase de não consigo, não consigo. E é o que a gente brinca também, né, Aida? A gente ficou muito inocente nos reunindo, conversando sobre a melhor maneira de receber os iniciantes, mas na verdade eu era iniciante ali, que estava sendo cuidada pela mãe para poder dar esse salto enorme depois desse Shivaratri, né? Depois dos nossos encontros e do quanto tudo isso foi sendo trabalhado, eu acho que não só comigo, mas com a Península, e do quanto as nossas conversas e as nossas trocas ali foram me fortalecendo, né? Então, no Shivaratri, também outras conversas, aquilo que a gente sabe que acontece o tempo todo na Sahaja, né? Então, toda uma rede me acolhendo, me ensinando e eu me sentindo com coragem e chegando aqui, o espaço já existindo. Então, tudo que estava difícil, de repente, estava tudo montado ali. Isso foi lindo, até essas conversas, né, foram encontros, na verdade, né, para quem não soube, mas a tia Maria de Lourdes e o Davi, né, eles foram 7 encontros, né, que a gente fez o coletivo de Casa Branca e Maraú e outras pessoas também de outros coletivos para preparar para o Shivaratri. Então, pessoas que estavam indo pelas primeiras vezes e aí a gente ia conversar cada dia o que é o Puja, o que é Shivaratri, etc. Então, foram 7 semanas, né, antes do Shivaratri e deu tempo dessas coisas surgirem. E aí, você falou, vou dar, mas não tinha espaço. E aí, conta qual foi o primeiro... aí o que me veio no desejo, porque muitas pessoas falavam, vai pra praça, coloca o banner. E eu me sentia muito mal com essa ideia. Assim, falava, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso, como se estivessem exigindo de mim algo que eu não era capaz de fazer, me sentia envergonhada, enfim, não era daquele jeito. E de repente, durante as meditações, começou a me vir um desejo de ir na escola, porque aqui tem uma escola estadual que está recém-construída, que está um ambiente bonito, que eu sinto que tem uma energia boa lá. E aí eu comecei a pensar, nossa, ir na escola, pegar os adolescentes, acho que pode ser uma forma, né? E aí falei com o Rui, que é o meu esposo, e ele falou, não, eu conheço a diretora, posso falar com ela. E quando eu voltei do Shivaratri, essa reunião já estava agendada, eu voltei numa segunda, o Rui já tinha marcado de na quinta a gente conversar com ela. Quando a gente chegou lá, ela já falou, não, ótimo, eu estava doida que alguém viesse fazer meditação aqui, você vem toda terça e quinta, de 7 às 7h30, e tudo resolvido, você escolhe se você quer na biblioteca, se você quer na quadra, e eu assim... Eu fui pra lá sem saber que horário eu ia propor, e ela já estava com tudo prontinho. Eu falei, então vambora, né? Você quer começar já na próxima terça? E aí foi isso, foi em cada sala anunciar que ia começar a ter uma meditação, o horário que ia ser, como que era, os benefícios. E aí, não por acaso, no primeiro dia tinham 7 adolescentes na sala, né? E aí, é claro, né, com altos e baixos, tinha um dia que tinha mais gente, que tinha menos, mas os adolescentes foram surgindo. E aí, paralelo, eu já comecei a perceber amigas que queriam, que estavam com desejo de meditar. Eu já me senti muito mais fortalecida por ter dado a realização para esses adolescentes na escola.
E aí soube que tinha uma turma de uma outra escola que estava ensaiando uma peça sobre Buda, e aí eu liguei para o professor, nossa, vocês vão fazer uma peça sobre Buda? Você não quer fazer uma meditação com os alunos? E são crianças de 11, 12 anos. E aí foi super legal. Aí uma outra professora dessa escola também me chamou para ir na turma dela, aí ela já falou que tinha adorado a meditação, então quer ir lá em casa meditar. E aí quando eu vi, já tinha um momento de meditação aos sábados, já tinha um momento de meditação às terças com uma amiga, e já era amiga com a filha adolescente, depois já eram 2 amigas. E aí eu fui sentindo assim como a energia na península estava preparada e fluindo, porque as mesmas pessoas que eu já convivia e que eu não conseguia ver chance de abordar esse tema, e quando eu abordava elas não me davam a mínima, de repente elas estavam sedentas por meditar, entendendo que era esse momento e com tudo fluindo, né? Você vai puxar minhas orelhas, mas você depois não quer que o Gustavo te chame de máquina da realização. O Gustavo falou o quê? Antes do chuvarada ela não tinha dado nenhuma realização, agora ela não para. Isso é muito lindo, né? Eu fico imaginando que a Beth Maia, também nos ouvindo agora, deve estar com um sorriso assim que não deve sair do rosto, porque ela ficou anos aqui, como você falou, né? Vindo, tendo casa aqui, dando realização e aí chega um momento, né? Mas você vê, tem um xadrez tão divino que Shri Mataji vai mexendo nas peças. E ontem a gente chegou aqui e a gente estava super curioso para ver, né? Cadê as pessoas e tal. E não é que a Bia organizou um programa público. Sem saber que era um programa público. Antes eu queria só falar uma coisa que eu acho que é muito importante, foi muito importante para mim, que foi eu me sentir aceita na Sahaja na forma que eu percebia que eu era capaz nesse momento. Então, assim, quando eu pensava em ter pessoas meditando, eu ficava muito insegura de falar dos chakras, de fazer, de dar passos além dos passos iniciais da realização do Si. E aí, como a mãe prepara tudo, né? Numa única conversa com o Ciro lá no CN, ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ele falou, você dá só a realização, fica dando a realização, vai repetindo quantas vezes esses adolescentes forem, e a hora que você sentir que eles querem avançar, você encaminha para o curso online. E aí isso me tranquilizou, porque eu falei, nossa, isso acho que eu consigo, isso está do tamanho que eu dou conta nesse momento, sabe? E aí, por exemplo, com esse grupo das amigas, também está sendo assim, a gente vai repetindo aqueles passos e cada vez intuitivamente a mãe vai me orientando, faz agora com banho de pés, fala um pouco do Anahata central, medita ali também, medita em outros pontos. E aí naturalmente isso está fluindo e eu sinto que essas pessoas, elas não querem a teoria nesse momento, elas falam isso muito claramente, eu não quero saber de nada, eu só quero meditar e sentir porque eu saio melhor daqui. E eu estou percebendo que, eu não sei se em todo lugar é assim, mas que aqui as pessoas estão precisando serem introduzidas na Sahaja de uma maneira muito suave e muito paciente, sem nenhuma urgência de se elas vão virar Sahaja Yogis ou não. Mas elas estão querendo meditar e estão se sentindo bem, e algumas já estão reconhecendo uma paz quando olham para a foto da Shri Mataji. Então eu já estou totalmente feliz com isso e estou só pedindo à mãe que eu tenha, que eu consiga ser esse instrumento dela de manter essa tranquilidade e essa não exigência de onde esse grupo vai chegar, né? Isso é muito maravilhoso. Eu até te pedi, né? A gente já tá quase indo embora, assim, o carro já quase chegando aí. Mas eu falei, nossa, antes de ir, a gente queria realmente conversar com você, porque eu acho que é tão inspirador para tantas pessoas que estão longe dos grandes coletivos, mas quem está também perto, e às vezes a gente acha, é só assim, o dia que eu conseguir ir lá para a sala onde está rolando, mas tem essas coisas que são próximas. Sim. E de uma amiga que frequenta, de alguém que está na sua casa sempre, e a gente poder ir levando. E uma coisa que é lindo também isso que você traz, né? E o Gustavo e eu temos aprendido muito, assim, vendo
que é isso, vamos levar a pessoa a esse lugar, né, da consciência sem pensamentos, e é ali que é o que a coisa vai acontecer, é ir além realmente do cérebro, assim, né. E ontem a gente ter a oportunidade de ver, encontrar essas pessoas e perceber o quanto que elas estão, como você falou, né, quando a Aline delas já está cuidando, já está se levando, as pessoas já veem o que, já sentem, né, que é o principal, o que precisam sentir, assim. Então, ontem acho que foi um dia maravilhoso, né, começou com Puja, aqui a Shri Shakti, e depois a gente poder conhecer essas pessoas que são amigas suas e que você deu esse presente, assim, de uma forma que não é nada óbvia, mas totalmente conduzida por Shri Mataji, assim, né? Então foi um presente ver, e eu quis muito gravar essa conversa com você, porque com certeza vai inspirar, assim, muitos de nós a fazer esse trabalho que é o que ela nos pede, deem realização, e ver a alegria que você tem e a alegria que as pessoas também que estão podendo receber isso é contagiante, assim, né? Aida, porque assim, é muito claro, todos nós sabemos disso, o quanto é um presente pra gente cada vez que a gente escuta algum depoimento da pessoa tá melhor, né? Ver mudar o sorriso, mudar o brilho nos olhos. E aí a mãe tem mandado as pérolas aqui, então também tinha isso, né? Esse lugar que não recebia Sahaja Yogis, então a mãe começa a colocar o desejo das pessoas virem, e cada um que vem muda completamente. Então eu sinto que cada pessoa com mais experiência e que vem e contribui cada um do seu jeito, deixa esse núcleo muito mais fortalecido. E as pessoas também que recebem, né, a condução da meditação de uma outra pessoa, também percebem outros despertares de energia. E ontem foi lindo ver todo mundo atento, né? E aí, receptivos a uma teoria que eles diziam que não estavam querendo naquele momento. Então, uma era o dia do aniversário, saiu da festa de aniversário para vir para o nosso encontro e não demonstrou nenhuma pressa de voltar. A outra tinha uma reunião que só podia ficar 1 hora, ficou 3 horas aqui e abandonou a reunião. Então isso é demais, né? Uma outra que não mora aqui e que estava aqui justo ontem, e é uma pessoa que estava precisando demais ter esse momento de encontro, que eu já tinha falado várias vezes, então acho que ela precisava de uma fala que não era uma fala de alguém que ela conhece tanto como a minha, então o fato de ter sido você que ela não conhecia. A gente, né? Gustavo, eu, você. Pois é. Então, assim, foi um encontro realmente mágico ontem. Ver a sala da casa com uma função muito mais nobre do que ela jamais tinha tido aqui, assim, foi sensacional. E é muito lindo ver realmente essa sua alegria. A gente agradece muito. Você falou desses yogis. A Naná, né, teve aqui recentemente. Teve aqui, foi incrível. E eu acho que a gente viveu aqui, e a gente tem ficado, né, que você permite isso com muita naturalidade, que a gente fica o tempo inteiro com a atenção na Sahaja, as meditações juntos, tudo. Então a gente viu que ontem também foram as pessoas compartilhando essas vibrações, né? A gente foi pouquinho tempo falando lá sobre aquele livro A Mãe Espiritualidade, e a maior parte do tempo foi a gente trocando um com o outro, aprendendo um com o outro, né, em todas as direções, assim. Então, que fica aqui o nosso desejo para que aqui continue com essas vibrações, que você tenha essa proteção, essa segurança, essa alegria, esse amor que você faz, que Shri Mataji continue te guiando. E muito obrigada por ter dividido aqui com a equipe do Virata e com o nosso coletivo todo as bênçãos de Shri Mataji, que ela mantenha aí tudo aqui tão bem encaminhado. Foi lindo e contagiante ver. Eu que agradeço, eu estou extremamente abastecida de amor, de joy com essa passagem de vocês por aqui. Que vocês venham muitas vezes e que a gente possa registrar cada vez um coletivo cada vez maior e mais consistente e mais entregue à nossa mãe. Jai Shri Mataji, obrigada. E agora nós estamos aqui com esses irmãos super queridos, Diana, João Daniel,
E participação especial da Ládia, essa cachorrinha que medita. Seja muito bem-vinda. A gente está aqui hoje, muito obrigada por nos receberem tão bem. Nesse episódio, a gente brincou que o tema é vou largar tudo e mudar pra Bahia. E a gente tá com alguém que largou tudo lá da Hungria e veio morar na Bahia. Verdade. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada. E aí, você já tem quantos anos de Bahia? 10 anos. Esse ano vai ser 10 anos já. Novembro. Oh, uau! Pois é, por isso que a gente quis tanto conversar com vocês. E você, irmão, que tem essa sorte de ser baiano, né? E encontrou a Sarraja aqui, né? Exato. Em 1997, né? Aqui em Salvador a gente teve a realização, né? E desde então estamos aí na caminhada, né? Da Sarraja, né? Ai, que massa. Gente, aqui a gente está contando, assim, como que tá hoje o coletivo da Bahia. E aí foi muito legal, a gente estava até conversando assim, vocês nos mostraram que não é só... a gente teve lá em Maraú, teve aqui em Salvador, mas tem outros pontos também. Você podia falar, irmão, quais são hoje os lugares que estão rolando Sarraja aqui? É interessante é que quando a gente fala de Bahia, a gente sempre lembra de Salvador, né? Como você já visualizou muito bem. Mas, na verdade, a Bahia tem 415 municípios, né? E a gente ainda tem um trabalho muito grande, né? De poder levar luz, né? Em vários locais. A gente já teve a oportunidade de ter programas da Sarraja em vários locais, né? Nós mesmos moramos 3 anos e meio em Juazeiro. A gente teve várias experiências lá muito interessantes, né? Já tivemos programas Sarraja em Itabuna, por exemplo. Alagoinhas, tivemos até um coletivo de Sarraja em uma cidadezinha pequena chamada Iambu, que fica perto de Alagoinhas, né? E a gente já teve várias experiências, hein? E hoje a gente tem como centro de meditação estabilizados mesmo, além de Salvador, que nós temos programas nas sextas-feiras, às 19 horas, lá na Vila de Gaia, que é no bairro da Pituba, aqui em Salvador. Nós temos também Vitória da Conquista, aos sábados, né? Nós temos um coletivo de conquista, um coletivo tradicional, que tem muito tempo já, e eles têm esse programa no sábado. E Correntina, que é uma cidade que fica no oeste da Bahia, né? Conquista fica no sudoeste, Correntina fica no oeste, né? Bem distantes, né? E Salvador, né? E lá em Correntina nós temos as terças e as quartas-feiras os programas públicos lá. Que massa. Tá aí, as vibrações estão sendo espalhadas, irmã, você já teve... Lençóis, perdão. Sim. Lençóis, o Messias também tem feito alguns programas lá, né? Legal. Informalmente, né? E já também começando a trabalhar aquela região. Então é Salvador, Maraú, Lençóis, Vitória... Conquista e Correntina. E Correntina. Incrível. Irmã, você que chegou aí, né, de fora com esse olhar, já morou em Juazeiro, aqui... O que você sente, assim, em geral, dos buscadores ou da abertura para a Sarraja? Como que você sente, assim, que é a Sarraja aqui? É interessante essa pergunta, porque é diferente, muito diferente, como eu sempre falo, como o Srimati de trabalhar aqui no América do Sul, que é trabalhar lá na Europa, não? E por isso eu sempre achei que é pouquinho, como aqui, essa força de Shri Krishna, não? Essa força de diplomacia, a brincadeira, não? Aqui, especialmente aqui em Salvador, eu sempre experimentei isso, que aqui precisamos um pouquinho dar mais tempo para as pessoas que chegam para entrar realmente na Sahaja Yoga, para realmente sentir se eles querem ficar, o que eles estão procurando na Sahaja Yoga, sabe? Então, só precisamos um pouquinho mais ser uma família primeiro, e depois, de pensar sobre ou dar todas essas informações, sabe? Esse acolhimento precisa ser o primeiro aqui. Interessante. E você estava comentando com a gente hoje mais cedo que na sua própria chegada na Sarraja você teve isso, de respeitarem muito o tempo de cada um, né? E talvez é uma coisa importante da gente voltar para atenção, né? Exato. Que massa. E vocês voltaram, então, de Juazeiro para Salvador tem quanto tempo? Não temos ainda um ano, setembro, ano passado. Que massa.
E agora voltou a ter essa meditação aqui, né, em Salvador. Como é que tá? Como é que são os encontros? Então, os primeiros encontros aconteceram na biblioteca, Thales Azevedo, na Costa Azul, no bairro Costa Azul. Foi maravilhoso, porque foi um tipo de, sabe, na tarde, é uma coisa um pouco diferente. Mas depois, graças a Shimataji, encontramos um lugar onde a gente podia encontrar uma noite. E assim, esse começou agora, só tipo de 3 semanas, um mês vai ser agora. Tem pouca gente, mas percebemos como é importante um lugar onde realmente podemos, mesmo nós sadhogis, meditar todas as semanas, uma vez, e assistir palestra da Shimataji. E a gente tem uma coisa, porque agora eu li, não? Sempre nos grupos chegam muitas mensagens, não? E tinha uma mensagem onde uma pessoa falou, não, que antigamente, quando tinha programa público, quando o Shimataji não estava lá, eles colocaram uma palestra da Shimataji, 40 minutos, uma palestra total. E deixaram que as pessoas assistiram, depois meditaram, e foi isto. E depois de algum tempo, nós sadhogis começamos a fazer um pouco diferente forma, como fazemos agora, que nós falamos, meditamos e colocamos uma pequena palestra, não? E essa época já começou isso. E uma sadhogi falou isso para Shimataji uma vez. Shimataji estava muito triste. E eu li esse texto, não? Esse memória de uma sadhyogi, eu pensei, nós temos essa lá em Juazeiro, quando começamos, já colocamos muito mais palestra e meditação e pouca palavra de nossa. A gente tentou essa forma. E aqui também a gente pensou isso, que vamos colocar mais palestras, mais meditação. Mesmo já fazemos lava-pés lá, já no segundo programa, como as pessoas novas, não? Porque a gente percebe como é importante essa parte, sabe? Realmente, mesmo a meditação, mesmo muito... Porque, na verdade, as pessoas não vão ficar o que a gente conversar. As pessoas vão ficar por causa das vibrações da Shimataji. Olha, que incrível. Essa é uma excelente coisa para botar na atenção de todos nós, né? Que estamos com os programas, que incrível. Muito legal. E vocês estavam contando, assim, que tem esse aspecto do programa, mas também que tiveram coisas acontecendo aqui, né? Teve a doutora Sujata, depois o Bem-Estar teve aqui, passou uma temporada com o Duílio, agora vocês estão organizando o tour, né? Tem esse movimento, assim, né, irmão? Você podia contar um pouquinho como que tá também essa atenção em trazer yogis de fora também, né? É muito interessante você falar isso, porque o que aconteceu? A gente chegou aqui, né? Também não estava planejado a gente voltar para Salvador, sendo sincero. Eu sou militar, né? E a gente às vezes tem essas movimentações, né? E na verdade a gente estaria indo para Santo Antônio de Jesus, mas de alguma forma o Divino fez com que a gente mudasse para Salvador e eu ficasse sozinho em Santo Antônio de Jesus. Então eu vinha para cá final de semana. E nesse ínter, só daria para a gente fazer programa público no final de semana, né? Então a gente iniciou no Parque de Pituaçu, que é um parque que fica... Um parque muito bonito que tem aqui, numa área verde interessante. Ficamos algum tempo lá, né? E aí foi bom porque já começou a unir os outros irmãos e tal, né? E aí depois a gente teve essa oportunidade de doutora Sujata vir para cá e fazer 2 programas que foram bem interessantes. Um foi no Hospital Geral Roberto Santos, né, um hospital muito tradicional aqui, né, que a gente teve um público composto de médicos, de enfermeiros, profissionais da área de saúde e também pessoas de público externo, né. E também tivemos um programa com a doutora Sujata numa faculdade Estácio da Bahia, né, e foi uma experiência muito bacana. E nesse ínter depois nós tivemos, né, essa experiência que Diana falou na biblioteca e agora estamos com esse espaço no Vila de Gaia. Mas ao mesmo tempo a gente tem que arrumar um tempo para a gente se envolver num projeto muito interessante, que é esse projeto do tour que vai acontecer no ano que vem e que é a Rota do Nordeste, a rota mais longa. A gente é um desafio muito grande, que a gente começa lá em Fortaleza, lá em cima em Fortaleza e vai até Brasília. Então é uma rota muito maior do que as outras rotas. E já tem uma coisa muito interessante que a gente observou, que muitos irmãos de fora, né, têm se interessado em vir,
para o tour, né, de outros países. A maior parte, na verdade, dos inscritos são pessoas de fora. E muitos artistas de fora também, já estão aqui, né, já confirmados e tal. Isso é muito interessante, viu? É muito legal, inspirador ver essa energia do movimento, né? Que aí a gente começa, igual você falou, se compromete até o programa, e aí as vibrações, as divindades, os ganas vêm, E né? essa coisa que a gente trabalha juntos, tipo de muitos estados trabalhamos juntos, tipo de quase diariamente, sabe? Temos encontros, conversamos como vai ser, o que a gente vai fazer e tudo isso, sabe? E para mim isso é maravilhoso, como aqui a coletividade pequena, não? É bom que a gente tenha essa possibilidade de encontrar com muito mais Sahaja Yogis, sabe? Sim. Assim, ok, online, mas na verdade, depois da pandemia, online é a mesma coisa quase que é o encontro físico, sabe? E muito interessante até vocês estarem falando isso, né? Porque eu mesmo tenho uma visão ainda um pouco assim, meio que romântica, né? Por assim dizer, né? Eu acho que, por exemplo... eu levo muito a sério essa questão, como o Timato de fala, que todos nós somos irmãos, sabe? E eu entendo, por exemplo, um exemplo disso, que o Nordeste seria meu coletivo, né? Eu vejo dessa forma, porque nós, aqui no Nordeste, nós somos menos. Nós não temos os coletivos grandes, como tem lá no Sudeste, em Brasília, né? Então, nisso, eu tenho um desejo muito grande de ter essa conexão com os outros estados. A gente tem Marta, que faz um trabalho fantástico lá em Maceió. A gente teve... Em dezembro, o Festival de Cultura e Meditação, a gente chamou esse programa lá. Teve uma alegria muito grande, né? Porque foram 3 programas e tal. A gente ainda teve 2 pujas, o Puja de Ano Novo e o Puja de Natal, e um Rava, né? E uma parte interna da gente, como Sahaja Yogas, são 30 Sahaja Yogas em dia, né? Sim. 30 Sahaja Yogas mais ou menos de várias partes do Brasil, né? Então foi um mini seminário também, né? E a gente sempre busca ter essa conexão com Recife, com Anderli, que está lá em Timbal do Sul também, né? Fortaleza, a gente teve, nesse evento lá em Maceió, a gente teve contato com os irmãos lá também, né? Então a gente vê que o Nordeste é muito diversificado. A Sahaja Yoga em Fortaleza é muito diferente de João Pessoa, que tem Miriam Jackson lá, de Recife, que tem a Márcia, a Simone, né? A Denise, né? E que já é diferente de Maceió, que tem a Marta, tem um outro cenário, que já é diferente da Bahia, que bem dentro da Bahia. Então, existe uma diferença cultural, uma diferença de como se processa, né? A Sahaja Yoga, muito grande no Nordeste, né? E é muito rico ao mesmo tempo isso. Esse valor que existem das trocas, né? E o Gustavo e eu estamos muito felizes de poder fazer essas trocas com vocês. O tanto que a gente aprende, se inspira vendo a atuação, assim, é muito legal. E aí eu queria saber, para quem também tá, sabe, querendo aí ter esse turismo Sahaja, você, Diana, que agora já é uma baiana de coração. Mesmo eu sou já brasileira. Me naturalizei. Deixa me mata, gente. Que bom oficializar o que a gente já sente, essa alegria, esse coração brasileiro. Ai, que legal, parabéns, irmã. E aí, então quem tá de fora aí, quer vir, qual você acha que são um bom motivo aí da gente vir pra Bahia, pro Nordeste, né? Com essa atenção na Sahaja. Honestamente, acho que isso que a gente falou antes, quando você perguntou sobre as pessoas novas, não? Que é o acolhimento. Aqui temos esse acolhimento muito fortemente, que nós somos uma família, como o Jordania falou, não? Que a gente sente isso muito, que nós somos uma família, nós somos na verdade, entendeu? E nós temos muito pouco essa pergunta, quantos anos você está na Sahaja Yoga, o que você faz, sabe? Assim, não é importante. Venha aproveitar, vamos aproveitar juntos o tempo, com certeza vamos sair pouquinho, não, comer uma acarajé, não sei, comer alguma comida legal, não? Essa é a importante na parte. Época do São João, então, tem maravilhas juninas aqui. Então, eu acho que é isso mesmo, essa coisa de abrir o coração, sabe? E ser feliz. Esse sorriso contagiante é a prova de que a Bahia deixa a gente muito feliz. E você, irmão, para fechar, o que você gostaria de dizer aí para quem quer vir pro Nordeste? Eu deixo esse pedido, né, de que
a gente veja que não somos diferentes pedras, né, do colar da mãe, né, pérolas, né, e que o Nordeste ele tem muitas riquezas, né, a gente falou dessas diferenças que tem, né, regionais e tal, mas que vale muito a pena você vir, você colaborar, porque é uma oportunidade de você conhecer um outro lado, né, uma outra realidade, né, uma realidade que existem também desafios, né, porque tem pouca gente, né, mas que quem está aqui tem um coração grande, como Diana falou, e que a gente vai estar de corações abertos aguardando vocês, viu? E mais com uma certeza. coisinha eu gostaria de falar. Só que todo lugar onde a gente já foi, não percebeu que todos nós temos a nossa profundidade, sabe? E aqui também, apesar que temos essa coisa que vamos sair e tudo isso, mas as meditações são a mesma forma bem profundas, sabe? Como qualquer lugar, qualquer outro lugar na Sahaja, sabe? Isso também é muito importante, não? Que temos essa coisa, que essa força da divinidade. Sim. E a força muito forte é aqui realmente Shimahakali. A gente sente isso muito. E a gente sente meio essa coisa da força da natureza, igual você falou, né? De poder atravessar a rua aqui e fazer um chubite na areia, tomar um banho, um body soak no mar, Exatamente. né? Acho que vocês usam também muito bem esses elementos da Exato. Mãe Terra tão abundantes aqui. E eu tenho uma história engraçada, a gente às vezes vai fazer a meditação de manhã, né? Aí nós temos aqui um vizinho que ainda tem galinhas aqui. Você sabe que aqui é um bairro residencial e tal, já tem casas, tem prédios, né, e tal. Mas tem um vizinho que tem galinhas. E aí é interessantíssimo, parece assim brincadeira. A gente está aqui meditando, quando a gente está meditando, ele começa a cantar mais alto. A gente já observou que um momento que a gente fala os mantras, eles falam mais alto, assim, é interessante, até que a gente faz até meditação online, meditação diária, né? E muitas vezes você consegue ouvir mesmo a meditação diária, o canto deles, né? Ele teve até uma irmã Beatriz falou comigo, João, não Beatriz não, perdão, foi uma irmã de Conquista. Eu achei que vocês moravam num sítio, numa chácara, um negócio que desse. as galinhas querem participar. Aí a gente deu risada e um dia a gente foi meditar. E aí a irmã teve a oportunidade de presenciar isso. Que E realmente, aqui tá alto, né? Que ótimo. Então é muito interessante, porque aqui é uma região As urbana, né? vibrações. Mas tem esses presentes que a mãe nos dá, né? Ai, como deram vocês pro nosso coletivo. E vocês? Não. Muito obrigado por Obrigada terem também. participado e fazerem a Bahia ser tão especial. Jai Shri Mata Ji. Muito bem, como você se comportou bem. Você se comportou muito bem. Ela comporta assim. E agora nós estamos aqui com a nossa queridíssima Mites, que a gente estava comentando, que eu descobri que é mineira como eu, mas que também em algum momento largou tudo e mudou para Bahia, e hoje você é uma... Soteropolitana, gente. Eu tenho identidade. Diz quem nasce na Bahia, em Salvador, é soteropolitano, né? Já tem identidade da Bahia. Enfim, eu sou do mundo, né? E o seu segundo nascimento foi aqui em Salvador? Aqui. Que é muito legal, que a gente estava comentando isso, quando teve vários capítulos aí, Salvador, né? As pessoas mudam, mas você está aqui, tá vendo essa história acontecer, fazendo parte. Sim. E nos conta aqui, então hoje onde a gente está agora, né? Aqui é o novo espaço da Sahaja Yoga, do Coletivo de Salvador, onde recebemos os novos, todas as sextas-feiras, né? A princípio, só um dia na semana, para testar, para a gente ver como é que vai evoluir esse local, que é bem centralizado, é um local de facilidade de ônibus, nós temos BRT, que é um sistema de transporte, nós temos o metrô e ônibus aqui de toda a localidade, né? Então é bem centrado aqui o local. O local é bem interessante. Aqui são os encontros, vocês estão se encontrando com yogis, mas também estão fazendo os programas, dando realização. E os pujas, quando tem outros encontros assim, onde... Então, os pujas estão acontecendo lá no sítio Nimala Sangha. O Duílio esteve aqui, nós estamos
reativando alguns locais no sítio, né? Porque a demanda de frequência está bastante grande. E nós já ativamos alguns banheiros, que lá tem bastante banheiro, a parte de baixo. Ele que está fazendo algumas obras com Duílio, né? Agora, inclusive, Agora, inclusive, ele está lá, já tem uma semana que ele está lá fazendo esse trabalho de arquiteto. Sobre assim, a orientação e o comando também de Duílio, que os dois são arquitetos, né? E assim, promete, o Duílio está com um projeto muito bom, bem bacana lá no sítio, e muita coisa boa tem acontecido lá. Então, pujas, encontros, né? A gente está fazendo lá. E a manutenção dos cuidados, né? Limpeza do sítio, a gente faz semanalmente, né? Já tem uma equipe bacana que já está participando semanalmente dessa limpeza e da manutenção. Eu acho que quando a gente pensa nos motivos de vir visitar a Sarrajoga da Bahia, esse é um dos motivos, né? O lugar que Chirimata esteve, né? É um memorial vivo, né? Que nós temos aqui esse privilégio, né? De ter um local onde Chirimata tocou os seus pés de lótus, né? Tem o quarto dela, a gente mantém hoje um ambiente para meditar, né? Então, o hangar onde ele realizou os pujas também, tudo ali, tudo que acontece ali é sagrado. Eu vou contar uma pequena história para você, ela é bem pequena mesmo. Uma vez, no passado, eu esteve aqui em Salvador e eu fui pegar um aeroporto. E aí eu falei assim, Praçado, você quer conhecer o sítio? Porque é 3 minutos o aeroporto para o sítio, né? E ele falou que sim, lógico que eu quero. Aí fui com ele. Só que na época a gente tinha um caseiro. E só o caseiro tinha a chave. Aí nós chegamos e o caseiro não estava lá. Ele só ficou do lado de fora. Aí ele começou a meditar e olhou assim, nossa, as vibrações aqui são iguais para distância. Então, é um local que a gente chega e você já percebe o quanto de vibrações tem aquele local. A primeira vez que a gente foi lá, a gente chegou um pouquinho antes de você, Sim. ficou só na área de fora da casa, e aí você passa o portão, você sente assim. É outra coisa. Você parece que entra numa outra dimensão, né? Porque Shrimataji, ela já previa tudo isso. Eu falo assim, olha, Shrimataji já sabia de tudo isso aqui. Hoje tem um viaduto lá. O acesso é muito legal para você chegar. Ninguém tem dificuldade de chegar ali. Hoje, o condomínio de lá é um condomínio que a gente já está vendo juridicamente para proteger melhor. Já tem câmeras ali em todo local. Você entra ali, você já tem câmera, você já percebe. A gente tem um grupo lá do próprio desse condomínio, que às vezes até um cachorrinho que está lá, de alguém que perdeu, olha, tem um cachorro aqui, de quem é? Sabe? Então a gente hoje está vivendo essa comunidade lá, com mais segurança. Sempre teve segurança, mas agora aos olhos dessa evolução da internet. Excelente. A gente está fazendo esse episódio para colocar atenção no coletivo. E divulgar o sítio. As pessoas precisam saber desse memorial vivo, né? Desse local que existe, está ali, né? Para todos nós. Hoje, o sítio Limala Sangue é da Sarrajoga, né? Com a doação de Duílio, e é a casa de todos nós. Então, as pessoas precisam frequentar para perceber isso que eu estou falando. O que é isso ali, né? É exatamente um local onde você consegue entrar de uma forma e sair muito mais fortalecido. Você não consegue pensar, né? Porque ele dá para você tudo que você precisa, aquela leveza, aquela alegria, aquele bem-estar, aquela vontade de nem querer sair dali, né? Porque é tudo muito divino. É o memorial da nossa divina mãe. Muito bom. E qual seria uma última mensagem, um último convite que você gostaria de deixar para quem está aí, às vezes não vem para Salvador ou para Bahia há muito tempo, não venha com esse olhar para essa margem? Você podia fazer um convite aí dessa baiana agora já? Para o nosso baiana. Então, assim, Salvador
ele tem uma história, né? Eu me lembro de eu conversando com alguns iuvas, né? Daniel foi um iuva, né? Então a gente teve um grupo de iuva aqui muito grande, era um dos maiores. O Davi, o Daniel, sabe dessa história, né? Então, Salvador, ela tem uma história vibracional. Então, é bom que as pessoas venham participar desse momento, buscar ativar essas vibrações, né? Essa força da coletividade. E hoje nós temos esse presente que é o Sítio Nirmala Sangha, que você tem a sua missão de estar no local onde Shri Mataji esteve. É privilégio demais para o mundo, não só para Salvador. Inclusive, está tendo o tour aí dos jovens, que eles vão passar um período lá no sítio. A gente está preparando esse local para recebê-los. Então, que todos sejam bem-vindos. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. E né? que realmente muitos jovens possam viver esses momentos aqui juntos com esse coletivo tão amoroso. Muito obrigada. Vocês são muito bem-vindos. Vocês são a alegria do nosso coração. Gente, obrigada. Cheguei à Bahia, era o que eu mais queria. Ver esse povo de alegria, terra amada tão querida, lugar esplêndido que inspira, fonte de tantos hinos. Vou reforçar que Dorival já dizia: quem vai pra Bahia quer ficar, não mais voltar. Vivo em paz, que agonia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Cheguei à Bahia, era o que eu mais queria. Estar com esse povo de alegria, terra amada tão bonita, lugar esplêndido que inspira, fonte de tantos ritmos. Vou reforçar que Dorival já dizia: quem vai pra Bahia quer ficar, não mais voltar. Vivo em paz, que agonia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Oh, Bahia. Vou largar tudo e ficar na Bahia. Oh, Bahia. Tá no meu coração.